quando a gente fala sobre montagem na superfície, ou SMD, e montagem through-hole, ou TPH, método de montagem na qual a placa é perfurada e os componentes atravessam a placa, ou método de montagem na qual os componentes ficam na superfície e não há necessidade de fazer perfuração no PCB para cada componente. Historicamente, as primeiras placas foram feitas usavam componentes desse tipo aqui, through-hole, em que uma das etapas da fabricação tem que ser feito furos em diversos pontos da placa, os componentes, os terminais dos componentes atravessam a placa. Em geral, eles são soldados pela face oposta. Até porque para uma solda manual, imagine vocês, nesse exemplo da esquerda aqui, tentar soldar e levar o ferro de solda, a ponteira do ferro de solda para tocar esses componentes aqui, esses terminais deles para depositar uma quantidade de solda ali. É difícil. Então, originalmente eles foram pensados no uso com placas de face simples. Então, o cobre fica do lado de baixo da placa e os componentes ficam do lado de cima. E conforme está esse diagrama mostrado aqui, os componentes ficam numa face e pelo lado de baixo é feito então acesso com ferro de solda, ou até com a solda automatizada. E esses componentes são soldados numa placa, na parte condutiva ou na face condutiva inferior. Já com a evolução aí, a automatização de produção e necessidade de baixar custo e inclusive de fazer componentes fazer placas mais compactas, à medida que os componentes não precisam ser mais tão grandes, trabalham às vezes com potências menores e o volume da placa é importante que seja reduzido, se começaram a utilizar esses componentes aqui que são simplesmente posicionados, como aquelas máquinas pick and place ou posicionados manualmente, e o processo de solda também é todo automatizado, usando um processo de reflow, daqueles, como a gente viu, com um forno ali. E nesse caso, a montagem dele fica, então, o componente fica somente de um lado da placa, e a solda, ela simplesmente vai ter contato elétrico com aquela face superior. Como a gente pode ver nessa ilustração aqui em cima, vários componentes aqui simplesmente ficam pads expostos aqui na face superior da placa, e depois os soldados desses componentes ficam presos mecanicamente e eletricamente pelaquela solda naquela face superior. Então, esse é um processo que pode ser escalado industrialmente muito mais rápido de se produzir e muito mais compacto. Tanto que vocês conseguem ver aqui a quantidade de componentes que tem numa área muito pequena aqui, porque os componentes têm uma dimensão reduzida também, capacitores, diodos aqui, um próprio conector também que fica montado sobre a superfície, não há necessidade de perfurar a placa. E veja a vantagem, de saída você consegue posicionar o dobro de componentes, porque se você faz posicionamento de componentes na face superior e também na face inferior, isso é possível com montagem SMD, sobre superfície. E through hole não é possível porque você já atravessou a placa com perfuração e você não consegue botar um componente exatamente igual do outro lado da placa. O que é possível com montagem tipo SMD, Surface Mount. Então são os dois métodos principais de montagem de componentes sobre a placa. Alguma variação aqui, que é uma variação daquele tipo de pad lá, que se chama um thermal pad. Se vocês forem observar, aqui todos esses pads aqui são perfurações para montagem tipo full hole. Mas vejam bem o detalhe dele, que é engraçado. Vai ser preservada essa área de cobre amarela aqui, nesses desenhos. Isso aqui é uma imagem de projeto exatamente porque eu não achei uma imagem de uma placa para exemplificar bem isso aqui. Mas essas áreas aqui vai ser preservado o cobre, vai ser feita uma furação no meio. E para que se facilite o momento da soldagem, por questão de termodinâmica mesmo, existem aqui caminhos pequenos de conexão elétrica em que vai ser cobre próximo a essa furação aqui, que vai ser soldada. Esses caminhos pequenos facilitam por questão de termodinâmica de não roubar o calor de aquecimento daquele ponto ali específico na hora da solda. E se não houvesse isso aqui e toda a área fosse preenchida de cobre, o cobre tem uma condutividade térmica bastante boa também, levaria mais tempo e necessitaria uma potência maior, instantânea ali de fornecimento de calor naquela região, para conseguir chegar à temperatura do ponto de fusão da solda, para soldar os componentes. E assim não, assim, eletricamente a conexão é muito boa ainda, porque se cobre em toda essa região verde aqui demarcada nesse desenho, nessa geometria. Mas, termicamente, já diminui bastante a condutividade térmica do cobre entre esse ponto central, aqui onde vão ser postos os componentes sem ser soldados,
e essa área grande de cobre aqui em volta, toda essa área verde. Então, pads térmicos ele tem o objetivo de aumentar a resistência térmica para que facilitar a solda, mas manter a condutividade elétrica tão alta quanto possível. Traços ou trilhas, ou wires também, são os próprios desenhos de condutores sobre a superfície da trilha, né? E uma coisa que é mais uma curiosidade do que efetivamente um termo técnico que vai ser tão importante para o projeto, mas que é aqueles componentes tipo TPH, o Hole, eles podem ser manualmente soldados numa face da placa, ou a placa pode passar por uma wave solder aqui, que é literalmente parece um chafariz de solda líquida, que está aí a 180, 200 graus, em que a placa passa através daquela superfície e todos os componentes que embaixo têm terminais expostos vão receber contato com aquele chafariz, daquela onda de solda ali, e vão ser soldados todos de uma vez só. A importância da máscara de solda entra aí também, que a máscara de solda não vai permitir esse estanho aderir nas regiões que ela não deve aderir, a parte de baixo da placa. E por último é que nós vamos ter também componentes passivos na placa, além de componentes ativos. E esses componentes passivos podem ser desenhados na própria placa conforme a necessidade. Eu trouxe aqui só 3 exemplos deles, que são indutores planares. De repente alguém que já trabalhou com circuitos conversores de energia ou algo assim já ouviu falar. E basicamente as trilhas são desenhadas sobre a placa e vocês podem observar nessa figura da esquerda aqui várias trilhas bem finas e fazem várias voltas aqui em torno de uma região e o núcleo magnético é encaixado sobre a placa. E aí o resultado final é algo parecido com isso aqui na foto da direita, apesar de que aqui as trilhas estão mais altas, né? Não são exatamente na placa. Mas a ideia desses indutores planares é encaixar o núcleo magnético em torno da própria placa, mais fiel ao que está à esquerda aqui, para que esse componente fique mais compacto ainda. Isso aqui é a necessidade que nós temos hoje em dia de mobilidade. Nossos computadores, móveis, nossos smartphones, tudo isso, eles prezam por escolher componentes mais compactos possíveis, com o perfil, a altura muito mais baixos. E se você não precisar fazer um indutor que tenha que ser soldado sobre a superfície da placa, mas ao contrário, ele está desenhado na placa e o núcleo magnético está dentro da placa, literalmente, ele fica mais compacto, né? Então, a miniaturização está levando nesse sentido. Utilizar indutores planares, em que a geometria da placa desenha as trilhas e o núcleo é ligado em volta dele. Outra coisa que já é uma realidade hoje em dia, a gente já encontra em um monte de componentes, são antenas integradas na placa. Essas antenas são desenhadas na placa, como esse exemplo aqui de uma placa com padrão LoRa, em que, obviamente, esse desenho aqui não é por acaso, esse desenho que a gente enxerga na parte superior aqui, ele foi projetado para ter uma determinada impedância, para ter uma determinada característica e funcionar bem para aquelas frequências e naquelas condições de operação da placa. Mas aí não precisa se adicionar uma placa externa aqui. A gente encontra em diversos componentes já isso aqui. Eu sei que até alguns dispositivos com Wi-Fi têm a própria placa integrada desse tipo. Mas claro, isso não são dispositivos para longo alcance. Eles são baratos de fabricar e é bem confiável a fabricação desse tipo de antena, porque não requer um conector, não requer fiação externa e nada disso. E o último tipo de componente, que chega a ser engraçado aqui, e a gente nem sempre entende o motivo dele, são essas espirais aqui, essas trilhas em que elas não seguem um padrão reto. Deixa eu verificar se tem uma outra aqui, mas elas são construídas de certa forma, como essa aqui, para que os atrasos sofridos por sinais em uma trilha fiquem iguais a outras. Então, principalmente em placas que operam em alta frequência, se pegarem uma placa de vídeo, uma placa-mãe, elas são cheias desse tipo de estrutura, em que intencionalmente algumas trilhas são artificialmente aumentadas, o comprimento delas é aumentado. Isso é utilizado exatamente para que diversos sinais no mesmo barramento ou diversos sinais que transitam entre dois sistemas sofram o mesmo atraso. Porque ainda que esse atraso seja maior, mas ele seja o mesmo para todos os sinais. Isso é importante para sistemas digitais serem síncronos.
Então, sistemas em alta velocidade vão ter estruturas desse tipo para atrasar alguns dos sinais em algumas das trilhas, para que todos que chegarem a um determinado destino cheguem com uma variação pequena de atraso. Muitas vezes aqui o problema não é que o sinal chegue com o menor tempo possível no destino, mas que todos os sinais de um determinado barramento cheguem com o mesmo atraso. Então a gente encontra esse tipo de estrutura para casamento aí de comprimento de trilha, ou casamento de atraso também. Tem algum outro tipo de componente aí que de repente vocês não tenham visto, ou algum outro nomenclatura que já... Aqui, ó, com a figura inteira tem outros exemplos aqui. Casamento de atraso também. Mas tem alguma parte, algum componente que vocês não tenham visto nesse glossário e gostariam de ter visto aí? Ou de repente tenham curiosidade ou tenham ouvido chamar de outra coisa? É até interessante, até para eu incrementar esse material aqui e deixar melhor. Bom dia, Natan, Bruno e Leandro, tudo bem? Na verdade, eu já vi coisa além do que eu não tinha visto ainda. Ah, legal, legal. Então minha pesquisa Não, funcionou um pouco aí. foi boa, foi boa. Essa Só isso eu não principalmente, entendi. Desculpa. pode falar. Oi, Júlia? Tá, não. Ah, desculpa, eu interrompi, Eduardo. Perdão, hein. Não, eu só ia dizer que eu não entendi muito bem como é que funciona aquela máscara de solda ali. A Eu acho que máscara de alguém som. colocou também no pasta de solda. Tipo, o Ah, que desculpa, que... o Leandro botou ali, eu achei estranho chamar de pasta de solda. Desculpa, É, Júlia. eu não entendi muito bem como é que é o processo. Tipo, vai passar a pasta e coloca os componentes e depois a máscara é retirada? Sim, sim. A máscara, vocês já viram como é a fabricação de serigrafia, tipo de roupa mesmo? É uma máscara com perfurações onde tu quer depositar uma determinada cor. Nesse caso aqui, onde tu quer depositar aquela pasta, né? Sim, sim. Ah, Hum. tá, entendi. É só tipo como se fosse uma matriz, assim, É pra como se fosse uma onde vai. matriz e literalmente nessa representação aqui, ó, ela é uma chapa metálica com um monte de perfurações de tamanhos certinhos nas posições certas. E você vai botar ela sobre a placa e vai espalhar deliberadamente aqui, como uma espátula, como tá na esquerda aqui, esse componente, essa pasta de solda e espalhar por toda ela. E só vai passar ali. O Leandro botou até no chat ali. Só vai ficar depositado sobre aqueles buracos ali onde a pasta de solda, de fato. Depois você remove, levanta essa máscara fora, e aquelas regiões que estavam expostas, se a gente for procurar aqui, eu até tenho uma ilustração legal aqui. As regiões que ficaram expostas vão ficar aqui, ó, com uma deposição pequena daquela pasta de solda em cima, conforme está nessa figura aqui. Então, naquelas E regiões Tá, depois, que a certo. máscara estava Obrigada. aberta, ela vai deixar sobrando ali, né? O Leandro comentou que conhecia com pasta de solda aquela pasta para facilitar a soldagem. Como se chamar pasta de solda, pouca diferença na hora de encomendar no mercado livre pode dar problema. Essa matriz é bem igualzinha uma serigrafia mesmo, é bom ver um vídeo. De fato, o Leandro comentou no chat isso aí. Tem essa pasta de solda usada para isso aí, né? E tem também o fluxo de solda, né? Que o fluxo de solda é literalmente parece uma pasta também, mas é um componente que não tem composição para solda. Ele é só um tipo de ácido e uma mistura de componentes químicos usados para limpar os terminais durante a soldagem e tornar mais líquida a solda aplicada. Mas então são duas coisas diferentes. Eu nem trouxe isso aqui porque é algo bem relacionado com montagem de placa que está um pouco fora do nosso escopo por enquanto, né? Mas existe outra coisa que é, de fato, a fluxo de solda, que é uma pasta feita para limpar os contatos e deixar mais líquida a solda. A máscara de solda é esse componente que tem, como diz aqui, pequenas bolas de solda num meio gelatinoso, né? Essa pasta de solda ela vai ser aplicada só nas regiões efetivamente que você vai querer os pads expostos ali, né? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei mais aí, Júlia, na explicação. Não, não, eu Mas são... entendi. É que eu só não tinha entendido se retirava depois, sabe? Ou se, sei lá, ia pro forno junto, entendeu? Aí era só isso mesmo. Ah, Obrigada. ok. Não, esse caso aqui, essa máscara usada para aquela deposição ali. Desculpa, essa máscara que tá aqui. Perdão, essa aqui. Stencil. Stencil, eu posso ter confundido, eu posso chamar as duas coisas igual, né? Tu chamou bem a atenção. Esse stencil para se aplicar a pasta de solda é uma coisa. Eu posso ter confundido aqui durante a explicação.
E a máscara de solda, de fato, é essa cor verde aqui, que é um composto aí, parece uma tinta, que fica na placa, que fica na superfície. Que é o que dá a cor da placa, se é vermelha, se é verde, o que é. Isso é a máscara de solda que fica, é parte da... é uma tinta sobre a superfície dela. E aquele stencil lá para aplicação da pasta de solda sobre ele é simplesmente temporário. Você bota em cima, passa por uma espátula a pasta, ela vai ficar depositada naquelas áreas e você remove esse stencil fora. Ele é reaproveitável. Esses stencils aqui para determinados soquetes, você pode comprar um stencil só e usar a vida inteira ou mesmo para aquele padrão de soquete sempre. Tá, mas eles são feitos especificamente para uma placa, e aí para outra placa tem que refazer novamente? Se você precisa aplicar sobre a placa inteira, sim. Dessa forma. Se você tem que aplicar sobre a placa inteira, sim. Se você tem que aplicar sobre, às vezes é uma parte só, né? Tipo um soquete só de um componente, você tem que aplicar aquilo lá. Tem placas que vão ter um ou dois componentes mais difíceis, ou quando você fazer manutenção da placa, você pode ter um stencil só para aquele soquete que vai ter que ser soldado e soldado de novo. Para aplicar a pasta de solda só sobre aquele soquete ali. Como esse exemplo de baixo aqui. Mas para fabricar em nível industrial e se depositar aquele monte de pasta de solda sobre um monte de componentes, sim, vai ter um stencil, uma forma dessas por tipo de placa. Exatamente. A gente não vai ficar só por isso aqui. Outro dia tem uma outra aula especificamente sobre métodos de fabricação. Aí, além de ver essa terminologia, a gente vai ver passo a passo de fabricação e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Então, não deixar ninguém assustado com relação a isso aí.